Nesse vídeo, nós vamos discutir o princípio da relatividade de Einstein, os princípios fundamentais da física. Então, começando, quer dizer, a teoria da relatividade do Einstein foi um dos grandes marcos, não só da física, mas do pensamento humano no século XX, né? Quer dizer, muitas vezes vocês viram aí uma equação escrita aí num prédio, enfim, pôsteres marcando aqui efeitos de contração de Lorentz, influência grande em artistas também, né? Que um quadro de Salvador Dalí muito interessante. Enfim, também coisas negativas, né? A própria construção da bomba atômica, e esse slide poderia virar tranquilamente muitos e muitos slides com outros exemplos. Então, realmente, foi um marco muito fundamental aí no pensamento humano. E é interessante chamar a atenção que a relatividade ela nasce do estudo do eletromagnetismo, ela vem daqui de dentro. Tanto, quer dizer, pegar até mesmo o artigo fundamental aí do Einstein que deu, que é o artigo que deu início, né, à teoria da relatividade, ele se chama sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ele não se chama sobre a natureza do tempo, sobre a natureza do espaço. A nossa compreensão de tempo e espaço mudou, mas isso foi uma consequência, uma compreensão fundamental da teoria do eletromagnetismo. E a próprio postulado fundamental que às vezes o pessoal coloca, né, da relatividade se dá através da constância da velocidade da luz, aqui a palavra luz já dedura aí que o eletromagnetismo está por trás de tudo, ele que é o responsável, ele que está orquestrando essa dramática mudança que teve curso na mecânica, né, no início do século XX. E é isso basicamente que a gente vai querer entender no vídeo de hoje. Então a gente ao longo do nosso curso estudou bastante as equações de Maxwell e várias consequências e propriedades, todos os vídeos anteriores, e a gente só explorou uma parte realmente do que tem aqui dentro. É impressionante a quantidade de fenômenos que você consegue descrever só com 4 equações. A gente pegou um pedaço muito pequenininho, isso já rendeu todos esses meses aí de curso. Mas a gente não fez algumas perguntas bem importantes ainda, né? Quer dizer, a gente está usando essas equações, mas em que referenciais essas equações podem ser usadas? Elas podem ser usadas em qualquer referencial? E quer dizer, além disso, se eu quero relacionar referenciais distintos, como é que os campos vão se transformar quando você muda de um referencial para o outro? Então, no próximo vídeo, essas questões vão estar ocupando aí a nossa mente. E, na verdade, essas perguntas são muito profundas, porque entendê-las fez a gente basicamente modificar toda a mecânica, né? E, quer dizer, uma das consequências mais importantes e fundamentais das equações de Maxwell é que mesmo na ausência de fontes, a gente pode ter aí uma propagação de uma onda eletromagnética, e essa onda se propaga com a velocidade c, que, em termos das equações de Maxwell, a gente consegue relacionar com constantes fundamentais aí do eletromagnetismo, né? A permeabilidade magnética do vácuo e a permissividade elétrica do vácuo. A gente vê que essa velocidade de propagação da onda eletromagnética é basicamente a velocidade que a gente conhece como sendo a velocidade da luz. E isso não é uma mera coincidência, isso justamente dirigiu os esforços dos cientistas na época a perceberem que, na verdade, a luz é uma onda eletromagnética. A natureza física da luz é uma onda eletromagnética, o que consumou aí uma das unificações mais bonitas da história da física, que é a unificação da ótica com o eletromagnetismo. Agora, uma pergunta central que se coloca é com relação a que referencial que você está medindo essa velocidade. A coisa mais primeira, assim, primordial na mecânica, né? É a necessidade de, se você vai falar de movimento, você estabelecer o referencial. A gente sabe que as velocidades dependem do referencial que você escolhe. Então, com relação a que referencial, a gente pode dizer que a velocidade da luz tem esse valor aqui. Então, vamos pausar e vamos ver o que a cabeça dos cientistas do século XIX teriam a dizer sobre isso. E reexaminando aqui um pouco o conceito de onda, que hoje a gente chama de onda mecânica, mas esse próprio termo já é bem século XX, né? No século XIX só existia o conceito de onda, que em princípio elas eram todas do mesmo tipo. Foi a percepção de que a luz não cai aqui dentro do contexto das ondas que a gente está acostumado, né? da mecânica, que fez a gente ter que mudar a mecânica inteira, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, esse próprio nome já é bem profundo, ondas mecânicas. Mas, então, pensando aqui no exemplo, onda na corda, você pode pensar em onda na água, enfim, qualquer exemplo aí que você queira de ondas mecânicas. Então, a gente tem que a onda, ela representa um transporte de energia sem que haja um transporte de matéria. Então, a ideia de onda é essa, quer dizer, cada pedacinho de corda vai para cima e para baixo, mas esse pulso transportando essa energia, ele está viajando aqui, né? Então, a próprio conceito de onda, ela requer um meio, né? Para transportar. A ideia é que as ondas vão se propagar conforme vibrações de um meio. E para você quantificar essa propagação ondulatória, a base de toda a onda mecânica são as leis de Newton.
Então, basicamente, se você aplica a segunda lei de Newton para as cordas, aqui para a corda, dentro de certas aproximações que você vê na mecânica, né, não pode inclinar muito e tal, mas você vê que vai satisfazer basicamente essa equação, que é a equação que a gente chama de uma equação de onda. E essa velocidade, quando você vai aplicando a segunda lei de Newton a cada elementozinho aqui, escreve as forças e tal, você vê que essa velocidade ela vai ser dada pela raiz da tensão na corda dividido pela densidade linear de massa da corda. Então, aqui eu estou fazendo para esse exemplo da corda, se você fizer para onda no lago e tal, você vai, enfim, ter aí outras grandezas aparecendo, mas o que é essencial é, você parte das leis fundamentais da mecânica e deriva equações de onda, às vezes em certas aproximações. Se tiver aqui uma inclinação muito grande na corda, aí você vai ter uma propagação ondulatória bem mais complicada, que não é regida por essa equação de onda. Por isso que esse nome é até meio ruim de equação de onda, né? Fica parecendo que ela rege o comportamento de todas as ondas, e isso não é verdade. Isso aqui é uma equação bem particular, né? Enfim. Agora, a gente começa aqui a chegar no ponto central, quando a gente observa o seguinte, quer dizer, tensão é uma força, que é invariante de Galileu, ou seja, o que esse nome composto significa? Você usa de um referencial inercial para o outro, a tensão não muda. Assim como a densidade de massa aqui também não muda, né? Então, por outro lado, a velocidade de uma onda, como qualquer velocidade mecânica, é relativa a algum referencial. Ela muda quando você muda de referencial. Como é que uma coisa que muda, que é a velocidade, pode ser igual a uma coisa que não muda? Agora, para a mecânica, não tem nenhuma contradição aqui. O ponto é reconhecer o seguinte, na verdade, o tempo todo, quando a gente vai, por exemplo, estudar aqui propagação de onda numa corda, a gente está num referencial em que o deslocamento médio de cada pedaço da corda aqui é zero, ou seja, que é o que a gente vai chamar de referencial da corda. Então, embora f igual a ma valha em todos os referenciais, é apenas no referencial do meio que essa manipulação leva a uma equação a essa equação daqui, né? Quer dizer, ou seja, a equação de onda ela não é uma equação que é válida em qualquer referencial. Então, tudo bem, e faz sentido, porque uma vez que você tem que a onda requer um meio para se propagar, o referencial do meio é um referencial que você espera que a descrição seja mais simples. Então, embora para a mecânica, ou seja, F igual a ma, você possa usar em qualquer referencial inercial, isso não quer dizer que vai ser igualmente simples aplicar essa equação em qualquer referencial. O referencial do meio é um referencial que torna a análise bem mais simples. Então, quando a gente escreve aqui que essa velocidade da onda é a raiz de t sobre μ, está implícito que a gente está no referencial do meio. Se a gente quiser mudar de referencial, não tem problema, mas aí a velocidade de propagação não vai ser essa, e essa equação aqui vai deixar de valer, a equação de onda. Tá? E é bom frisar que a velocidade da onda, justamente, ela não depende da velocidade da fonte, é uma propriedade do meio. Isso é bem geral. A gente está aqui com outro exemplo bem importante de onda mecânica, onda sonora. Então, quer dizer, se você está aqui parado aqui com relação ao ar, e você vê um avião viajando e ouve o barulho da turbina, você tem um rádio aqui ligado, esse som vai vir para você com 330 metros por segundo, tá? Independente do avião estar 800 km por hora e do rádio estar parado com relação a você. E pela mesma razão, quer dizer, a ideia é que essa velocidade é uma propriedade do meio, justamente. Então, essa equação que você demonstra lá, se você aplicar F igual a ma para os elementos de fluido aqui, né, que é o ar, no caso, que está propagando o som, e aqui você vai ver que essa velocidade de som, como vocês veem lá na física básica, ela é uma raiz de como que a pressão varia com a densidade, né? E embora a pressão e a densidade sejam grandezas que são invariantes de Galileu, não tem contradição nenhuma novamente, porque essa equação daqui ela vale só no referencial do ar. Agora, se você está num referencial, por exemplo, referencial desse observador, para o qual o ar não está em repouso, esse observador vê um vento aqui, aí a velocidade com que a onda se propaga não é mais a velocidade dada por essa expressão. Você agora tem que fazer a composição de Galileu da velocidade. Vocês fazem isso lá no curso de Física Básica, quando vocês vão estudar, por exemplo, o efeito Doppler, você tem que separar os dois casos, quer dizer, se a fonte está em repouso com relação ao meio e se a fonte está movendo com relação ao meio. São análises diferentes, justamente porque o meio é um referencial que enfim, que nesse caso é especial, no sentido de que, apesar da lei de Newton valer em todos os referenciais, no referencial do meio a descrição é mais simples, né? Agora que a gente revisou o conceito de onda, vamos fazer alguns comentários para mostrar um pouco como é que estava a atmosfera no final do século XIX na física, né? E a ideia é que os séculos XVIII e XIX eles testemunharam um sucesso incrível
da descrição mecânica dos fenômenos físicos, que é o que a gente vai chamar de reducionismo mecânico, né? Então você vê, por exemplo, a acústica mesmo, você pode descrever como vibrações de um fluido, aplicando F igual a MA para cada elemento de fluido. Microscopicamente você pensa que tem a ver aí com, enfim, justamente o som é uma onda de pressão, então tem a ver com as densidades aí, como que elas variam, né? Então regiões que estão com mais molécula, menos molécula. A termodinâmica, todo o sucesso aí da mecânica estatística, né? De você tentar, ou seja, você olha macroscopicamente a máquina térmica, conceitos como calor e tal, eles são alheios à mecânica newtoniana. Mas observa-se que você pode obter esse comportamento analisando a estatística de um sistema formado por várias partículas satisfazendo aí, cada uma delas F igual a MA. Essa é a mecânica estatística clássica, né? Dinâmica dos fluidos, o próprio nome já dedura, né? Quer dizer, é um tratamento de dinâmica para um corpo extenso, para um corpo contínuo, no caso, um fluido, né? Então, você pega aqui o seu corpo extenso, divide em pedacinhos ΔN e aplica basicamente F igual a MA para cada elementozinho, né? Como é um contínuo, tem várias sutilezas que aparecem também quando você vai fazer a teoria da elasticidade, mas o ponto é que todos esses fenômenos, aparentemente tão diversos, né? Quer dizer, você conhece da mecânica, você estuda o movimento de um bloquinho, o que uma máquina térmica tem a ver com um bloquinho, o que uma música tem a ver com um bloquinho, né? O caixote que você toma na praia. Mas todos esses fenômenos podem ser descritos a partir de modelos mecânicos. E isso é extremamente profundo. É tão impressionante esse sucesso que foi se tendo de reduzir qualquer fenômeno físico a uma descrição mecânica, que, num certo sentido, a gente até define um pouco você ganhar uma intuição sobre algo a você fornecer um modelo mecânico, né? Para descrever aquele fenômeno. Tudo vira, no final das contas, bolinha e vezes por molinhas. Enfim, é realmente inacreditável o sucesso que a mecânica teve. E o eletromagnetismo ele vinha vindo pelo mesmo caminho. Inclusive, boa parte da criação do eletromagnetismo já foi feita por analogia com a mecânica. A própria lei de Coulomb, né, foi proposta com analogia, né, o papel da analogia na criação científica, né, analogia da gravitação universal. Inclusive, o experimento dele é dificílimo de fazer, usando lá a balança de torção, e era bem difícil de interpretar, inclusive, os dados experimentais. Tem até debates históricos interessantes, né, se o experimento do Coulomb poderia realmente resultar aí na lei de Coulomb. E, enfim, tem um debate imenso aqui, mas o que é mais ou menos consensual é isso, é que o Coulomb ele meio que já sabia para onde ele estava olhando. Aqui uma piada, né? Mas a ideia é que realmente a própria eletrostática ela foi construída do ponto de vista matemático e mesmo conceitual com uma analogia com a teoria da gravitação universal newtoniana, que foi sendo cada vez mais desenvolvida. Inclusive, se o experimento de Coulomb é difícil de fazer por várias razões, depois eu posso passar até referência para vocês, enfim, em mais detalhe, para não digredir muito historicamente, mas depois o Cavendish bolou um experimento também diretamente inspirado na mecânica. Aqui o princípio do Newton, né? Desse lado esquerdo, na proposição em que ele justamente demonstra ali geometricamente que você tem uma casca homogênea, o campo produzido dentro é nulo. E o Cavendish propôs isso como um teste para saber se a força é inverso do quadrado, que, como Newton mostrou, é nulo porque é inverso do quadrado a força. Se a força gravitacional não fosse inverso do quadrado, a casca homogênea não ia produzir um campo nulo dentro dela, né? E aí o Henry Cavendish propôs isso. Então vamos, de repente, verificar se o campo é 1 sobre R2, não tentando ver a força direta entre as cargas, que é um experimento difícil, mas tentando ver se tem ou não campo dentro, que é um experimento, enfim, em princípio mais simples de fazer e tal. E, de fato, as medidas mais precisas de 1 sobre R, de que a lei de Coulomb cai com o inverso quadrado da distância, é esse tipo de experimento, né? Outra inspiração mecânica foi o próprio desenvolvimento do chamado princípio das imagens. Depois ele foi, hoje em dia a gente chama ele de método das imagens, mas na época tem toda uma discussão histórica bonita do papel que ele teve, porque ele não era só um método para resolver um problema específico. O princípio das imagens foi usado, inclusive, para descobrir estender as fronteiras do eletromagnetismo de então. Depois eu posso também passar algumas referências, não vou detalhar aqui, mas aqui é a frase do Lord Kelvin, né? Quer dizer, a demonstração do Newton é o fundamento de toda a investigação que vai ser apresentada nesse artigo. Então, ele basicamente pegou a demonstração aqui do Principia também, uma propriedade relativa à gravitação, e tentou ir mapeando, mudando conceitos, adaptando quando necessário, para construir o método das imagens. Também não vou entrar em super detalhe, mas é para mostrar mais um exemplo ali de como que a gravitação foi fundamental.
E a influência da mecânica se estendeu até mesmo nos próprios elementos matemáticos fundamentais em termos dos quais foi se construir a teoria eletromagnética. Então, os conceitos de circulação e de fluxo são conceitos que vêm diretamente aí do estudo dos fluidos, né? Então, o estudo dos fluidos ele marcou muito, influenciou muito o desenvolvimento do ferramental matemático e da compreensão conceitual inicial do eletromagnetismo. A gente poderia dar zilhões de outros exemplos, mas eu vou encerrar só comentando que o próprio trabalho do Maxwell e dos outros cientistas, né, que na época estavam chegando aí nas equações fundamentais do eletromagnetismo, elas foram permeadas por mecanismos. Então, aqui ênfase na palavra mecanismo, né, ou seja, na ideia de descrições mecânicas mesmo, para tentar compreender o fenômeno eletromagnético. Então, no trabalho do Maxwell, os campos elétricos eram vistos como forças cisalhantes nesse meio, nesse meio que propagasse ali o campo eletromagnético. Os campos magnéticos eram vórtices, né? E, enfim, é um pensamento fascinante que a gente hoje em dia não usa justamente porque a gente não vê o eletromagnetismo como um fenômeno mecânico. A gente vai justamente discutir ao longo do vídeo. Continua sendo fascinante e interessante estudar o pensamento do Maxwell por inúmeras razões, tanto históricas quanto de conceito científico mesmo. Mas do ponto de vista de ciência moderna, essa imagem para o eletromagnetismo ela não se sustenta, não é à toa que a gente não estuda ela e não vê nunca desse jeito, né? E, então, quer dizer, basicamente, com toda essa influência da mecânica, com todo esse papel que a mecânica teve para o desenvolvimento do eletromagnetismo, quando se chega nas equações fundamentais, que são as equações de Maxwell, e se demonstra que os campos satisfazem uma equação de onda, em princípio, estava na boca do gol. O mais difícil já tinha sido feito. Uma vez que você chega numa equação de onda, você agora estava num único passo de consumar a redução mecânica. Ora, uma vez que ondas correspondem a vibrações de um meio, essa onda eletromagnética deveria corresponder à vibração de algum meio, que ganhou nome, chamado éter luminífero, mas nunca teve sua existência verificada, nunca se encontrou esse meio. E esse é que é o problema, não é um mero detalhe não ter encontrado o meio. O fato de não encontrar esse meio, ele basicamente impossibilita qualquer descrição mecânica, e a partir dessa constatação se dá a revolução que foi o século XX, que foi a teoria da relatividade. Então, isso aqui é para ilustrar um pouco, ou seja, foi tudo construído, mas não encontrar o meio não foi um detalhe. Quer dizer, você teve que repensar da base, teve que modificar da base a sua descrição, a sua compreensão do eletromagnetismo. Sobrou pedra sobre pedra. E é isso que a gente vai tentar ver a partir de agora. Então, a ideia é que a luz, como toda onda eletromagnética, ela não necessita de um meio para viajar. Então, por um lado, isso pode ser até intuitivo. A gente vê que mal ou bem vem luz para a gente de galáxias que estão infinitamente não, mas estão muito, muito, muito longe da gente, numa escala de distância totalmente alheia a qualquer das nossas compreensões e intuições cotidianas. Então, se tivesse qualquer meio aqui, ele tinha que ser um meio muito bondoso, né? Para pegar na prática nenhuma energia, né? Enfim, então, de fato, tem alguns indícios de que a luz, diferentemente do som e de outras ondas que a gente está acostumado, ele pudesse viajar sem meio. O ponto é que a possibilidade de uma onda que viaja sem meio é revolucionária. Uma onda sem meio implica, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, na necessidade de uma nova mecânica. Então, não é simplesmente uma propriedade. O som propaga no ar e a luz não precisa de meio. Não precisar de meio diz justamente o seguinte, diz que o conceito de campo agora é protagonista. O campo elétrico e o campo magnético não são vibrações de um meio, eles não correspondem apenas a uma descrição efetiva de um fenômeno microscópico mecânico correspondente à vibração de partículas. Ou seja, o campo eletromagnético é um grau de liberdade independente, como a gente tratou ele assim o curso inteiro. Mas por trás de tratar assim ele o curso inteiro, tem justamente toda uma concepção fundamental da natureza do eletromagnetismo. E agora, nesse ponto, então, e aí até para entender então, melhor por que essa mecânica, de fato, tem que ser tão nova, tão diferente da mecânica que a gente estava acostumado, a gente volta à nossa pergunta inicial, que agora ganha contornos dramáticos. Uma vez que as equações de Maxwell prevêem a equação de onda e prevêem que a luz viaja com essa velocidade, agora a pergunta central é, com relação a que referencial? Todo físico do século XIX sabia responder isso imediatamente, dado que onda precisa de meio. Então, a velocidade que você obtivesse seria medida com relação a esse meio, ao referencial em que esse meio está em repouso. Agora, se você não tem meio, agora essa pergunta volta com força total. Qual é o referencial com relação ao qual valem as equações de Maxwell? Então, nesse ponto eu quero chamar a atenção que só tem 3 possibilidades lógicas.
A primeira, que era a mais natural, a mais esperada por todos, é o rotacionismo mecânico. Ou seja, C é medido com relação ao éter. E aí é só descobrir o éter, que nunca foi descoberto. Então essa hipótese daqui quebrou, que era a favorita. Sobram duas. A primeira, que eu vou chamar aqui, então, hipótese do repouso absoluto. É a ideia de que as leis do eletromagnetismo são válidas em apenas um único referencial. Então, seria aqui, vamos chamar aqui o referencial do repouso absoluto. Tem algum referencial específico ao longo do pensamento humano? Frequentemente, você imaginou que as leis que regem aí os fenômenos naturais, eles vão ser mais simples em um referencial específico. Durante uma época você pensou aí no próprio referencial terrestre e tal. Enfim, do ponto de vista lógico, isso é possível. Mas vamos examinar em um pouco mais detalhe essa hipótese. Então, quer dizer, voltemos ao ponto inicial da grande revolução científica que deu origem aí à ciência moderna, com os trabalhos do Galileu. E uma das consequências mais importantes desse trabalho é justamente o que a gente conhece como princípio de relatividade de Galileu, que diz o seguinte: as leis da mecânica, elas são as mesmas em qualquer referencial inercial. Então, um jeito, um cartunzinho aqui para ilustrar, quer dizer, você tem um barquinho que está viajando em MRU com relação a águas perfeitamente calmas aqui, eles estão lá jogando, por exemplo, o tênis deles, um ping-pong, sei lá, dentro do barco. Quer dizer, não tem janela nenhuma e tal, eles não têm como saber se eles estão se deslocando com relação às águas ou não. Claro que se tiver aceleração, se esse barco começar a chacoalhar muito, eles percebem que fica mais difícil jogar o ping-pong, eles percebem que tem uma coisa acontecendo. Mas a ideia é que se você tem aí um referencial, falando agora linguagem mais técnica lá que vocês veem nos cursos de mecânica newtoniana, se você tem dois referenciais inerciais, quaisquer, um R e um R', as leis da mecânica vão ser equivalentes. Elas são as mesmas, são indistinguíveis. Então, o referencial terrestre, dentro de uma boa aproximação para várias coisas, é inercial, para outras não, mas considerando o referencial terrestre como inercial, se você tem aqui um barquinho andando em MRU com relação à Terra, ele vai ser inercial também. E é como, quer dizer, quando você pega um avião, não tem turbulência, você ali dentro do avião, você faz as coisas como se você tivesse, você não percebe, ou seja, a ideia é que o movimento é relativo, né? Então, essa daqui é um dos marcos centrais da mecânica newtoniana e da ciência moderna. Esse conceito justamente da relatividade das leis físicas, de que existe uma classe de referenciais que elas são equivalentes. Não é qualquer referencial. Não é qualquer referencial. Vocês lá em mecânica estudam referenciais não inerciais, você vê que você tem as leis de Newton não valem nos referenciais não inerciais, tem que ser corrigidas e tal. Mas existe uma classe de referenciais, que são esses referenciais inerciais, em que as leis são equivalentes. Então, não existe um referencial específico em que as leis sejam de uma forma nele e diferente nos outros. Então, eu remeto a vocês aí o curso de mecânica, quem quiser eu posso passar referência para detalhar o conceito de referencial inercial, um conceito muito sutil, então eu não vou comentar aqui para não desviar muito, mas quem quiser eu passo referência. Então, a ideia é o seguinte, quer dizer, as leis de Newton, elas são válidas igualmente em qualquer referencial inercial. Essa é a relatividade de Galileu. Agora, isso não exclui o fato de que, em alguns casos, a aplicação das leis de Newton seja mais simples em um referencial do que em outro. Então, quando você tem um meio, por exemplo, aqui a onda propagando numa corda, é mais fácil você estudar no referencial da corda. Você pode estudar fora, não tem problema. Você vai ter que a velocidade relativa ao meio é a raiz de T sobre μ. Mas, quer dizer, o ponto é que, em alguns casos, pode ser que seja mais fácil aplicar a lei de Newton no referencial do que em outro. Mas, se você está no referencial inercial, as leis de Newton vão valer. Você vale desigualmente em qualquer referencial inercial. Essa é a relatividade de Galileu. Agora, uma vez justamente que a gente está constatando que o eletromagnetismo ele não é redutível à mecânica, será que, de repente, pode ser que não tenha mais essa tal classe de referenciais equivalentes? Será que as equações de Maxwell são válidas num único referencial? Então, isso significaria o seguinte, significaria que você, por experimentos mecânicos, jogando ali ping-pong, fazendo qualquer medida de fenômenos mecânicos que você queira, seria impossível você saber em que referencial inercial você está, porque as leis em qualquer referencial inercial são equivalentes. Mas talvez por experimentos eletromagnéticos você pudesse descobrir. Então um poderia falar assim, olha só, eu estou no referencial em que vale as leis de Maxwell. Aí o outro falaria assim, não, eu estou num referencial que a velocidade da luz é 90% da velocidade que o Maxwell prevê. Eu estou no outro referencial que a velocidade é 50% da velocidade que Maxwell prevê. Em princípio, do ponto de vista lógico, essa é uma possibilidade.
A hipótese de que, de repente, fenômenos eletromagnéticos são capazes de diferenciar entre referenciais inerciais, enquanto que os mecânicos não seriam. O ponto, e aí é que é a base toda do trabalho do Einstein, é que tem indícios em sentido contrário. Um que ele menciona, inclusive, no artigo dele que deu origem aí, a teoria da relatividade, um artigo fundamental, né? Que a gente comentou no início do vídeo, é essa situação. Imagina que você tem um imãzinho que está se deslocando aqui com relação a uma espira. Então, como vocês veem lá no curso de Física 3, isso significa que o fluxo magnético aqui, nessa área aqui delimitada pela espira, está mudando. Então, vai surgir uma corrente, né? Devido aí a esse campo eletromagnético que surge, né? Devido à variação de fluxo do campo magnético, né? Devido ali à força eletromotriz. Agora, você pode fazer um outro experimento no seu laboratório. Você agora deixa o imãzinho parado e bota a espira para se aproximar dele com a velocidade, mesmo módulo, mas agora sinal contrário. Né? E aí, agora o fenômeno é diferente. O que você vai ter é que, como agora você vai ter movimento aqui da espira, né? Isso vai ter uma força magnética nas carguinhas que vai dar origem a uma corrente. O ponto é que as correntes são as mesmas, por mais que o mecanismo físico seja um pouco diferente nos dois casos, ambos fornecem a mesma corrente. Então, o que está aparecendo é que tanto faz você aplicar a equação de Maxwell no referencial da espira, que seria esse caso da esquerda, ou no referencial do ímã, que seria esse caso da direita. O resultado é o mesmo. Então, baseado nesse tipo de indício, né, o Einstein, então, tomou a decisão de postular a terceira possibilidade lógica, que é dizer o seguinte: olha, as leis da mecânica e do eletromagnetismo são as mesmas em qualquer referencial inercial. Então, esse é o postulado central do Einstein. Esse é o princípio da relatividade de Einstein. Então, nota que a diferença dele do Galileu é a palavra eletromagnetismo. É isso que tem de novo no postulado do Einstein. Quer dizer, o Galileu, quando diz as leis da mecânica são as mesmas do referencial inercial, ele não disse as leis da mecânica e da acústica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Porque as leis da acústica estão reduzidas à mecânica, a gente não precisa separar. Então, esse princípio de Galileu cobre a mecânica e todas as teorias que são redutíveis a ela. No fundo, o revolucionário do princípio de Einstein é dizer duas coisas. Primeiro, o eletromagnetismo não é redutível à mecânica. Então, a gente tem que analisá-lo separadamente. Segundo, apesar de ele não ser redutível à mecânica, ele tem também a mesma simetria que a mecânica. Ou seja, ele vai ter suas leis indistinguíveis quando você troca de um referencial inercial para o outro. Ou seja, dos experimentos mecânicos e eletromagnéticos são incapazes de dedurar qual referencial inercial você está. Esse é o postulado da relatividade. Portanto, quer dizer, como consequência do princípio de Einstein, a gente agora percebe que a velocidade da luz vai ter que ser uma constante universal. Porque se as equações do eletromagnetismo valem em qualquer referencial inercial e elas preveem que a luz vai se propagar com uma velocidade c, dado lá pelos 300 mil km por segundo, a conclusão é que essa velocidade vai ter que ser a mesma para todo mundo. Agora, aí é que está o problema. Se essa velocidade é uma constante universal, isso quebra totalmente a mecânica, porque o ponto de partida da mecânica é justamente o fato de que, enfim, velocidade é a grandeza relativa por excelência na mecânica, né? Então você vê, o próprio nome, teoria da relatividade, ele é um nome, assim, um pouco questionável, porque, na verdade, a relatividade de Einstein se caracteriza por ter como absoluto a grandeza mais relativa para a nossa vivência cotidiana e mais relativa para a perspectiva mecânica de Galileu e de Newton possível, que é o conceito de velocidade. Na verdade, toda teoria científica ela busca relacionar conceitos, né? Para você buscar relações, você tem que postular absolutos. E isso é a partir dos absolutos que a gente consegue encontrar as relações. Então, o que diferencia uma teoria de outra é quais são os absolutos da teoria, né? E o Galileu postulou o espaço-tempo absoluto, né? Quer dizer, no fundo, a descrição mecânica da mecânica newtoniana é baseada na ideia de espaço-tempo absoluto. Agora, quer dizer, a relatividade de Einstein vai ser baseada no fato de que existe uma velocidade que é absoluta. Então, o próprio nome, teoria da relatividade, ela é um pouco curiosa, até porque o que tem de relativo mesmo já estava em Galileu. A grande novidade aqui é dizer que o eletromagnetismo não é redutível à mecânica. Essa é a grande revolução e manter aí que o eletromagnetismo também vai ter suas leis invariantes. Então, voltando às nossas três possibilidades lógicas, ou seja, quando você demonstra das equações de Maxwell que a luz viaja com essa velocidade daqui, pergunta que se coloca com relação aqui referencial. As três possibilidades lógicas são reducionismo mecânico, ou seja, C é medido com relação a um meio específico,
Se você encontrasse esse meio, você conseguia descrever o eletromagnetismo dentro do contexto da mecânica. Essa hipótese quebrou. Segunda possibilidade é a hipótese de repouso absoluto. Então, vai ter só um referencial que vai nas equações de Maxwell. A gente também descartou essa hipótese. Então, o que sobrou, a única possibilidade lógica, é postular que essa velocidade vai ter que ser a mesma para todos os referenciais inerciais. E esse é o princípio da relatividade de Einstein. Então, aqui essa frase é bem apropriada, né? Frase do Arthur Conan Doyle, lá do Sherlock Holmes, né? Quando você elimina todas as possibilidades impossíveis, o que sobrou, por mais improvável que seja, deve ser verdade. Ou seja, o que a gente tem agora é uma mecânica inteiramente nova. Ou seja, a percepção de que tem uma onda sem meio levou a essa revolução tão grande do século XX que a gente chama relatividade de Einstein. Então, agora, quer dizer, vamos passar para aspectos mais matemáticos. Uma vez que a gente concluiu agora, pelas nossas considerações físicas, que as equações de Maxwell vão ser as mesmas em todos os referenciais inerciais, então agora a pergunta é a seguinte: qual é o grupo de simetrias que vai manter as equações de Maxwell invariantes para essa classe de referenciais inerciais? Então, tem aqui um referencial R, por hipótese inercial, um referencial linha, que se move aqui com relação ao R com uma velocidade v, suposta constante, que ambos são inerciais. E a pergunta é a seguinte, quer dizer, se a equação de Maxwell vale da mesma forma para os dois, então qual é o conjunto de transformações que mantém essas equações invariantes? E não são as mesmas transformações que deixam as leis de Newton invariantes, justamente pelo que a gente comentou, no grupo nas simetrias da mecânica newtoniana, que são regidas pelo chamado grupo de Galileu, não existe velocidade absoluta. Então, uma vez que a gente tem a velocidade absoluta, quebrou a mecânica, a gente vai ter que agora saber qual é esse novo grupo de transformação, que é o chamado grupo de Lorentz. E que, do ponto de vista matemático, mesmo antes da teoria da relatividade, já tinha sido estudado justamente quais são as simetrias escondidas aqui por trás dessas equações. E, em vez de buscar deixar as equações de Maxwell invariantes, é mais simples a gente começar investigando transformações que deixam a equação de onda invariante. Essa equação de onda vai ter que valer para todo referencial com a mesma velocidade da luz. Então, em vez de olhar as equações de Maxwell diretamente, a gente depois vai fazer isso, mas é mais complicado, é mais simples a gente começar investigando a equação de onda. Então, essa é a pergunta. Você tem aqui uma fonte luminosa que gera aqui essas ondas esféricas. Para Newton, se você se deslocasse e fosse para um referencial que você visse essa fonte se deslocando para a direita, essas frentes de onda não iam mais viajar com velocidade c. Aqui, justamente como a gente viu, essa velocidade é invariante. Então, essa invariância ela vai permitir a gente descobrir quais são as leis de transformação relacionando os dois referenciais. Então, para tornar isso um pouquinho mais preciso, vamos considerar que a gente tem uma onda esférica luminosa que seja emitida, e aí aqui a posição que ela é emitida em um instante de tempo, para o referencial R, eu vou considerar que ela é emitida em T0 e na posição R0 do espaço. Para o referencial R' vai ser T0', R0'. E aí o ponto é o seguinte, quer dizer, vamos olhar aqui primeiro no referencial R. Os pontos ocupados aqui por uma dada frente de onda, né, que foi emitida, então a gente está aqui nesse GIF, tem várias frentes de onda emitidas, eu estou focando em uma só. Então, eu estou focando aqui em T0, foi emitida na posição R0. Então, o que essa equação aqui está dizendo para mim é o seguinte, ela está me dizendo que num ponto aqui com o vetor posição R do espaço, essa frente de onda vai passar no instante t que satisfaça essa equação daqui. Então, essa equação daqui nada mais é do que dizer que o quanto a frente de onda andou, enfim, nesse tempo, vai andar com a velocidade c, né? Então, isso aqui é basicamente ΔS sobre ΔT, velocidade. No caso aqui, a velocidade c da luz. Então, essa equação aqui da esquerda é a equação dessa frente de onda, como que ela se propaga no referencial R. Agora, o que acontece? O que a gente está dizendo, justamente, que é a consequência da nossa discussão, é o fato de que essa frente de onda, no referencial linha, vai viajar com a mesma luz, então é o mesmo C. Então, eu estou dizendo o seguinte, se eu pego um R e um T que satisfaçam essa equação do lado esquerdo, o R' e o T' correspondentes ao R e o T, ou seja, o R' e o T' é esse evento TR medido pelo referencial linha. Então, nesse referencial linha vai satisfazer essa mesma equação. E uma forma da gente, em geral, lidar, que é mais simples, é a gente lidar com intervalos infinitesimais. Então, a gente define esse chamado intervalo relativístico, que é esse dr ao quadrado menos c ao quadrado dt ao quadrado. E aí, a invariância da velocidade da luz, ela diz o seguinte, se você tem que esse ds é zero em um referencial, o ds' correspondente vai ser zero também no referencial linha. Isso é a invariância da velocidade da luz.
Agora, para a gente buscar, então, essas leis de transformação aí, que vão relacionar os dois referenciais, a gente tem que saber agora como que a gente relaciona esses intervalos relativísticos. E, de tudo que a gente discutiu, tudo que a gente pode dizer até agora é que a relação entre o ds' e ds é dessa forma daqui. Então, quais são os ingredientes aqui por trás? Primeiro, que o ds' e o ds são infinitésimos de mesma ordem. Tá? Então, o ds' não pode depender de ds ao quadrado. E isso é razoável pelo princípio próprio princípio da relatividade, quer dizer que os referenciais inerciais são equivalentes. Se o ds' depende de ds ao quadrado, o ds depende de uma raiz de ds', não ia ser o mesmo tipo de relação. Agora, além disso, a gente está dizendo que não tem nenhuma constante somando, porque justamente aqui que entra a invariância da velocidade da luz. Se ds é zero para um referencial, ds' é zero também para o outro. Nota que ds0 é justamente o que caracteriza aqui o movimento da luz, né? Porque se ds é zero, dr sobre dt é c. Então, isso é um movimento com a velocidade c, né? Agora, por outro lado, você está querendo relacionar o movimento de algo que não é a luz. Então, você tem ali, sei lá, você tem aqui o referencial sem linha, o referencial com linha, e você quer descrever o movimento de um carro. Esse ds não vai ser zero. E pelo que a gente disse até agora, a princípio, poderia ter aqui uma função multiplicando esse ds. Então, agora a gente vai querer justamente analisar, de acordo com as simetrias na nossa teoria, quais são as possibilidades para essa função f. Então, a primeira coisa é a homogeneidade do espaço-tempo, ou seja, a regra de transformação entre dois referenciais não pode depender do ponto do espaço e do instante de tempo que você está olhando. Então, essa função não pode depender desses dois caras. Pode, no máximo, então, depender da velocidade do empurrão, que está relacionando esses referenciais. Por outro lado, por isotropia espacial, ele só pode depender dessa velocidade através do módulo dela. Tá? E, por fim, nota também aqui, por simetria, que se você tem que o referencial linha se move com velocidade v com relação ao sem linha, então isso significa que o sem linha se move com velocidade menos v com relação ao linha. Né? Portanto, eu posso dizer que o meu ds, agora se eu for relacionar ao contrário, ou seja, ele vai ter que ser um f de módulo de menos v ds', que é o mesmo módulo de menos v ou módulo de v. Portanto, juntando essas duas equações, eu concluo que o meu f ao quadrado tem que ser 1 para todo empurrão que eu der, para toda transformação entre os dois referenciais que eu fizer. Por outro lado, se eu boto velocidade igual a zero, essa operação é identidade, né? Então esse f tem que ser 1. Então, por continuidade, a gente vai ter que esse f é 1 para todo mundo. Ou seja, a ideia é que para manter a equação de onda invariante, a gente deve ter para absolutamente qualquer processo que esse ds' tem que ser igual ao ds. Ou seja, no intervalo relativístico ele tem que ser invariante. Essa é a primeira conclusão profunda que a gente tira, ou seja, a ideia de que isso se aplica não apenas à frente de onda luminosa que está viajando, ou seja, a nossa compreensão das leis do eletromagnetismo nos levou a postular que a velocidade com que essa frente de onda se desloca pelo espaço é mesmo para qualquer observador. Agora, o que a gente está dizendo é o seguinte, esse intervalo relativístico que a gente construiu, ele vai ter que ser invariante, qualquer que seja ele. Para a luz, esse ds é zero. Para esse relógio ticando aqui, não é zero ds. No entanto, seja lá quem ele for, ele vai ser o mesmo para todo referencial. Então, a gente agora construiu o nosso invariante. Vamos agora comparar a mecânica de Newton com a de Einstein. Então, do ponto de vista das simetrias, né? A mecânica de Newton é representada aí pela sua simetria de Galileu, e Einstein pela simetria de Lorentz, que a gente chama. Né? Então, assim, as leis físicas, em ambos os casos, elas são invariantes por rotações espaciais, translações do espaço e do tempo, e por empurrões, que às vezes o pessoal chama de boost. Né? Boost, então, é essa operação, que você está olhando um referencial, a transformação de referenciais em que um referencial se move com relação ao outro. Né? Translação é só você dizer que a origem está localizada num ponto distinto, e rotação é os eixos estarem orientados diferentemente. Né? Então, por mais que essas sejam as operações de simetria em ambos os casos, a forma de implementar as simetrias de empurrão é diferente nos dois casos. Então, Newton e Einstein, para rotação espacial, para translação espaço-temporal, elas vão ter basicamente o mesmo comportamento. A grande diferença é como que as grandezas vão se transformar por empurrões. Então, no caso dos boostes de Galileu, né, os empurrões de Galileu,
ele é caracterizado por ter um tempo absoluto, então, os intervalos de tempo são absolutos, o espaço é absoluto, então é caracterizado por isso daqui. Por outro lado, por exemplo, a frente de onda, ela não propaga com a mesma velocidade nos dois referenciais. Então, se eu construir esse chamado intervalo relativístico para Galileu, esse cara não muda, mas a velocidade muda. Então, por isso é um selinho em vermelho diferente do C em azul. Então, esse cara daqui, ele não é invariante para Galileu e nem é um cara interessante de estudar em Galileu, né? Quer dizer, a gente nem estuda esse cara daqui em Galileu. Agora, para Lorentz, existe uma velocidade absoluta. E o que a gente vai ter, então, como invariante agora é esse intervalo relativístico. Ora, se a velocidade é absoluta e esse intervalo ele é relativístico, a gente vai ver que a consequência que você vai ter é o seguinte: individualmente, o tempo não vai poder mais ser invariante e nem o espaço. Ou seja, a ideia de que existe uma velocidade absoluta, ela quebra o postulado de espaço-tempo absoluto como esperado. Porque se você postula que o espaço-tempo é absoluto, você demonstra, por exemplo, a lei de composição de Galileu, que a velocidade vai se transformar de acordo com uma regra assim, né? Então a velocidade não tem como ela ficar invariante, você vai estar sempre compondo com a velocidade do empurrão. Então, para que isso deixe de ser verdade, é necessário você quebrar o fato do espaço-tempo ser absoluto. Então, realmente, o grupo de Lorentz ele vai se caracterizar aí por ter um outro invariante. Esse é o invariante. E aí, quer dizer, em Galileu, a partir do espaço-tempo absoluto, você demonstra as transformações de Galileu. Essas não são as transformações mais gerais, não, entre dois referenciais, porque eu ainda posso, quer dizer, eu posso mudar o que eu chamo da minha origem do tempo, né? Ou seja, transladar aqui o tempo. Posso ainda também transladar a origem, que apareceria aqui uma constante somando, um R0, né? Então, essas daqui, enfim, há menos de translações, mas o papel dos empurrões está aqui representado, que é aquela equação que vocês veem lá desde a física básica, né? E aí a pergunta agora é qual vai ser o análogo para Lorentz, e essa também vocês estudaram lá nos cursos de física moderna, são as transformações de Lorentz. Então, eu vou fazer aqui alguns comentários curtos a título de revisão da transformação de Lorentz e vou demonstrar elas por um caminho talvez um pouquinho diferente do que vocês fizeram na física moderna para ganhar intuição. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as rotações espaciais elas são as mesmas para Galileu e para Lorentz. Quer dizer, por exemplo, rodar em torno de Z, em ambos os casos, é você ter esse invariante daqui, como vocês veem lá nos cursos de física básica, né? Agora, uma coisa para a gente começar a notar que é interessante é a seguinte: do ponto de vista matemático, os empurrões de Lorentz são bem mais simples do que os empurrões de Galileu. A física a gente não está acostumado, nesse lance de dilatação temporal e tal, é tudo muito novo. Mas a matemática é mais simples. Para começar, nota o seguinte, quer dizer, que quando você tem aqui a condição, né, a invariância fundamental aqui do grupo de Lorentz, ela é muito parecida com o da rotação, que é o grupo que a gente está mais acostumado, que a gente mais estuda. Enfim, sem falar explicitamente de teoria de grupo, a gente está o tempo todo usando representação de teoria de grupo, das rotações, né, quando a gente fala em vetor e assim por diante. E o invariante de Lorentz é uma rotação por um ângulo imaginário. Você pode aqui, se você, às vezes até o pessoal define, você define C vezes T multiplicado por I como sendo um x0. E aí isso daqui vai ficar basicamente o grupo das rotações em 4 dimensões. Você vai ter ali que o que é invariante é o dx0 ao quadrado, mais dx1 ao quadrado, mais dx2 ao quadrado, assim por diante. Né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Então, lembrar aqui alguns pedaços do grupo de rotações. A gente viu que, afinal de contas, vão ser tão parecidos em muitos aspectos, não é igual, né? Rodar para um ângulo imaginário é um traço esquisito, né? Mas matematicamente muito parecido. E como é que são as transformações de rotação? Rotação são operações lineares, você demonstra lá no curso de álgebra linear, e elas são representadas, transformações de coordenadas são dadas por essas equações, que vocês demonstram lá no curso de álgebra linear. Então, por que cossenos e senos aparecem nessas transformações? Bom, porque cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse ângulo é 1 para qualquer ângulo. Então, isso, ou seja, justamente a soma dos quadrados ser invariante é o que caracteriza aqui o grupo das rotações, né? Então, você vê de fato que esse x' e esse y' vão se relacionar com x e y de uma maneira linear e envolvendo aí os senos e cossenos desse θ. E quem é o θ? Θ vai ser então esse ângulo da rotação, né? Agora vamos começar a estudar aqui o caso dos empurrões de Lorentz. Então a gente está buscando transformações que mantenham invariante esse sujeito daqui. E aí a gente, sem perda de generalidade, pode escolher a direção do empurrão como sendo paralelo a x, tá certo?
Então, a gente está analisando essa situação. Meu referencial R', ele se move com relação ao R paralelo à direção X. Por simetria, você vai ver então que as componentes Y e Z não podem ser afetadas por essa transformação. Assim como quando você rodava em torno de Z, o eixo Z, a componente Z, ela não mudava, né? Então, isso daqui facilita a nossa vida, porque agora a gente fica só com duas variáveis para estudar, o T e o X, né? E a gente agora quer saber quais são as transformações que deixam essa equação invariante, mas não é qualquer transformação. Essa transformação ela tem que ser linear. Por quê? Uma forma de ver é que o movimento retilíneo uniforme ele deve ser levado em outro movimento retilíneo uniforme. Afinal, você está relacionando aí referenciais inerciais. Então, se você tem uma partícula que se move em movimento retilíneo uniforme com relação a um observador, com relação ao outro ela também tem que se mover. Esse U' vai ser, em geral, diferente. A velocidade com que o observador linha vai perceber o movimento é diferente do que o observador sem linha. Mas, tanto U quanto o linha tem que ser constante. Então, para você levar esse movimento uniforme, que é um polinômio de ordem 1 no tempo, um outro polinômio de ordem 1, você tem que fazer uma transformação linear. E aí, agora é tudo bem parecido com o que a gente fez ali para as rotações. Agora, como a gente quer manter invariante uma diferença de quadrados, a gente, em vez de usar senos e cossenos trigonométricos, a gente vai usar senos e cossenos hiperbólicos, que tem justamente a propriedade de manter a diferença dos quadrados do cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é sempre 1. Tá? Então, você pode demonstrar, pausem o vídeo, pensem nisso, mas a transformação linear mais geral possível que satisfaz a relação acima, ela tem que ser dessa forma daqui. De fato, vocês podem verificar que essa equação é satisfeita para essa escolha justamente por causa dessa propriedade do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Tá bom? E, de fato, aqui aquilo que eu mencionei do empurrão de Lorentz correspondeu a uma rotação por ângulo imaginário. Lembra que o cosseno hiperbólico de um número real, ele é o cosseno de I vezes esse número, né? Então, realmente, o cosseno hiperbólico é o cosseno de um ângulo imaginário, né? E o seno hiperbólico tem uma relação parecida, né? O seno hiperbólico de Xi, ele vai ser basicamente I vezes o seno de Xi. Tá? Por isso, inclusive, quem quiser, justamente usando lá aquela variável CT vezes I igual a x0, vai, no fundo, é exatamente a regra de transformação do seno e cosseno mesmo que a gente tinha, porque aí vai ser exatamente o grupo das rotações, né? Então, realmente, a transformação mais geral é essa daqui. Aqui já está encapsulada aqui a transformação de Lorentz. Quem é esse Xi? Esse aqui é o ponto que falta a gente determinar. Esse Xi, como ele justamente aqui é o parâmetro que vai estar relacionando o x, o x' e com o tempo e tal, qual é o parâmetro que a gente tem aqui no empurrão, que faz o papel do ângulo para as rotações? É a velocidade do empurrão. Tá? Então, esse Xi tem que estar ligado com a velocidade. Tudo que falta a gente determinar é quem é esse Xi em termos da velocidade. Nota que, se você olhar aqui o movimento dessa origem, desse referencial R, essa origem sempre vai ter x igual a zero, pela definição de origem do referencial R. Para o referencial linha, como a gente viu, o movimento desse referencial para o observador linha vai ser um MRU com velocidade menos v. Então, para o observador no referencial R', o ponto x igual a zero vai corresponder ao ponto x' que se relaciona com o t' dessa forma, porque para o referencial linha você tem um MRU com velocidade menos v. Né? Com essas duas equações, a gente agora consegue descobrir quem é o Xi. Porque se você agora diz que x é zero, morre esse termo. Divide uma equação pela outra, você vai ver que a tangente hiperbólica do Xi é menos v sobre c. Então, isso daqui encerra a nossa demonstração de como que você relaciona as transformações de um referencial para o outro. Quem quiser pode escrever essas relações de uma maneira diferente, né? Se você lembrar aqui da definição do tangente hiperbólico e da propriedade aqui do seno e do cosseno, você pode, então, inverter essa relação e descobrir que o seno hiperbólico de Xi vai ser menos v sobre c, 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. E o cosseno hiperbólico é dado por essa expressão daqui. Então, em termos dela, quando você substitui aqui, você chega na maneira mais usual de expressar as transformações de Lorentz, tá? Que relacionam as coordenadas x e t de um referencial com as coordenadas x' e t' do outro referencial. Tá? Inclusive, eu destaco que muitas vezes é mais conveniente a gente lidar com esse Xi, tem um nome, ele é chamado de celeridade. Muitas vezes é mais conveniente a gente trabalhar com ele do que com a velocidade. Para começar,
no grupo de Lorentz, justamente, a velocidade ela tem que ser sempre menor do que ou igual a c. Vocês veem lá nos cursos de relatividade, né? E que dá para ver aqui também, né? Você vê que se... ou seja, não existe nenhum psi tal que a tangente hiperbólica dele seja maior do que 1 em módulo, né? Então esse v tem que estar menor do que ou igual a c. Mas esse psi pode ser qualquer. Ou seja, enquanto você varia o v de menos c a c, esse psi varia de menos infinito a infinito. Tá? E a composição, se você fizer dois empurrões paralelos entre si, a lei de composição de velocidade não é a composição de Galileu, mas é a composição mais difícil, como vocês demonstram lá nos cursos de física moderna. A gente nem vai usar isso aqui no curso não, mas em termos da celeridade, a composição é uma composição aditiva, como você compõe os ângulos. Isso lembrando que os empurrões, a gente está lidando aqui com empurrões paralelos entre si. Se você fizer empurrões em direções diferentes e compuser, tem vários fenômenos bem interessantes que acontecem, tá? Que eu não vou entrar aqui agora por falta de tempo. Mas, de qualquer forma, esse slide é só para chamar a atenção que, muitas vezes, por mais que a gente não esteja muito acostumado a escrever a transformação de Lorentz dessa forma, em termos do Xi, esse Xi, muitas vezes, é um parâmetro mais conveniente do ponto de vista matemático de lidar. E, de fato, nota que se vocês não lembram lá da demonstração de moderna desse resultado, você pode obter esse resultado usando lá a fórmula de ensino médio da tangente hiperbólica. Da tangente hiperbólica, não, da tangente da soma, né? Se você tiver, lá vocês aprendem a escrever a tangente de θ1 mais θ2, né? A adição de arcos, né? Se você usar essa expressão, você vai ver que, uma vez que, usando que a celeridade compõe dessa forma, isso daqui implica justamente que a velocidade vai ter que compor dessa outra forma. É só tirar a tangente do lado esquerdo e do lado direito aqui, né? Pause um vídeo, vejam se está tudo ok. Mas é para dizer que essa forma de escrever é bem conveniente às vezes. Para finalizar, alguns comentários finais. Então, quer dizer, o eletromagnetismo ele não pode ser reduzido a uma descrição mecânica. Esse GIF daqui mostra justamente a independência aí do campo eletromagnético. Ele pode ter boa parte dos conceitos se desenvolvido como inspiração mecânica, mas eles alforriaram no final, e essa alforria do campo eletromagnético mudou a história da física no século XX. Na verdade, por ironia histórica, a própria gravitação de Einstein, do Einstein, né, chamada relatividade geral, ela foi criada e, modificando a teoria da gravitação newtoniana, agora a imagem e semelhança do eletromagnetismo. As ondas gravitacionais viajam aí com a velocidade da luz, está aqui marcado a influência do eletromagnetismo, e é até muito difícil ter experimentos. Agora a gente está numa era que o pessoal está conseguindo medir, né, detectar as ondas gravitacionais, então deve ter outras revoluções bonitas a seguirem por aí. Mas a teoria da gravitação do Einstein foi desenvolvida com muito pouco input experimental, né, justamente porque é muito difícil fazer você perceber nas escalas cotidianas desvios da gravitação newtoniana. Então foi uma motivação conceitual, de fato, de que se sabia que a gravitação newtoniana era incompatível com esse grupo de simetria da natureza. Então, não só o eletromagnetismo se recusou a se reduzir à mecânica, como ele, de quebra, destruiu a mecânica como a gente conhecia e colocou em seu lugar um outro grupo de simetria, alheio ao grupo de simetria de Galileu, que regia, então, a mecânica newtoniana. E a revolução que o eletromagnetismo propiciou, ela não só muda como que os referenciais vão relacionar as medidas entre si, mas até mesmo num dado referencial foi necessário mudanças fundamentais também na dinâmica. E esperado, quer dizer, para Newton você poderia acelerar um corpo para a velocidade que você quisesse. Agora a gente está vendo aí que não pode passar da velocidade da luz, então tem aí impacto justamente, ou seja, a dinâmica teve que ser reescrita por você ter mudado como que você relaciona referenciais diferentes. E é algo profundo que vocês veem lá no curso de Física Moderna. Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma relação dinâmica importante, né? A relação da energia com a massa, né? Vocês veem lá. Não vou entrar em todos os detalhes, o que foi necessário para nossas próximas aulas eu vou relembrando, mas a ideia é que isso não é um curso de dinâmica relativística, né? Então, só alguns comentários, que vocês quiserem a gente pode discutir na aula também. Então, enfim, nos próximos vídeos a gente vai ver como que a compreensão dessa simetria de Lorentz ela permite não só insights complementares a tudo que a gente veio investigando das equações de Maxwell ao longo do curso, mas ela também tem desdobramentos importantes no estudo do eletromagnetismo. Então, isso encerra esse vídeo. Eu agradeço vocês aí. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro presencial.